Olha, no dia 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com uma notícia que parecia roteiro de filme. Um presidente, no exercício do cargo, capturado numa operação militar estrangeira. É algo realmente sem precedentes. E agora a gente vai mergulhar fundo para entender como isso tudo aconteceu. E poucas horas depois veio a confirmação, e com ela uma declaração fortíssima. O então presidente americano, Donald Trump, não tratou a captura de Nicolás Maduro como uma simples prisão. Não. Ele deixou claro que aquilo era uma demonstração de força, uma reafirmação do poder americano no cenário mundial. E a operação em si foi coisa de cinema. Aconteceu tudo muito rápido, durante a madrugada. Primeiro, ataques aéreos de precisão em alvos militares estratégicos, e logo em seguida, a incursão das forças especiais que pegaram Maduro e a esposa dele. Foi uma ação, assim, de uma audácia impressionante, algo que a gente nunca tinha visto contra um chefe de Estado que ainda estava no poder. Ok, para a gente conseguir entender a complexidade de tudo isso, vamos dividir nossa análise em algumas partes. Primeiro, qual foi a justificativa oficial dos Estados Unidos para fazer isso? Depois, como o mundo reagiu, porque a reação foi bem dividida. Em seguida, a gente olha para as ondas de choque que isso causou globalmente. E, por fim, a pergunta que não quer calar. E agora? O que acontece a partir daqui? Então, vamos começar pela justificativa oficial. O governo Trump foi bem cuidadoso na forma como apresentou a operação. A ideia não era vender aquilo como uma intervenção para mudar o regime da Venezuela, não. A narrativa foi outra. Era uma ação de cumprimento da lei, baseada numa acusação criminal que já existia há um bom tempo. E aqui está a grande sacada jurídica dos americanos. A base de tudo era uma acusação de 2020 por narcoterrorismo. Ou seja, ao tratar o Maduro não como um presidente legítimo, mas sim como líder de uma organização criminosa, os Estados Unidos tentaram, na prática, contornar toda a questão da soberania nacional, que normalmente protegeria um chefe de Estado. Mas olha, essa captura não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi, na verdade, o ponto máximo de uma tensão que vinha escalando há anos, desde aquela acusação lá de 2020. Só que o estopim mesmo, que virou a chave, foi a eleição super contestada de 2024. Foi ali que o cenário ficou pronto para essa ação tão drástica. E essa distinção jurídica é fundamental para entender por que eles agiram assim. Os Estados Unidos não foram atrás de um órgão internacional, como o Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Nada disso. Eles agiram com base na lei deles, numa acusação interna. Foi um caminho totalmente unilateral que dependia só e exclusivamente da força deles para ser executado. Bom, e como era de se esperar, a reação do mundo foi imediata e dividida. Foi quase que instantâneo. De um lado, condenação total. Do outro, um apoio mais cauteloso. E no meio, um debate super acalorado que aconteceu inclusive dentro dos próprios Estados Unidos. Do lado dos adversários dos Estados Unidos, a resposta foi, sem surpresas, duríssima. Países como Coreia do Norte e Rússia não mediram palavras. Para eles, a captura foi uma violação clara da soberania de um país e mais uma prova do que eles chamam de busca por hegemonia. Já quem apoiou a ação tinha uma visão completamente diferente. Para eles, foi uma vitória para a segurança de toda a região. O argumento era que tirar o Maduro do poder era um passo essencial para combater o narcotráfico e também para diminuir a influência de China, Rússia e Irã ali na América do Sul. Mas o mais curioso é que essa divisão foi tão grande que rachou até a própria base de apoio do Trump. Pensa só, figuras importantes do movimento como a Marjorie Taylor Greene vieram a público criticar a operação. A crítica dela era que isso ia totalmente contra a promessa de campanha de não se meter em guerras e intervenções estrangeiras. E aí, claro, veio à tona o velho argumento. Críticos de todos os lados, incluindo gente de dentro do próprio governo Trump, levantaram a lebre de novo. Será que a motivação real era mesmo justiça? Ou será que no fundo era tudo sobre o acesso às gigantescas reservas de petróleo da Venezuela? Certo, mas para além dessas reações de momento, a captura do Maduro mandou um recado muito forte para o resto do mundo. Foi um sinal que abalou as estruturas, especialmente para outros governos que, digamos, não estão na lista de amigos de Washington. Muitos analistas começaram a ver a coisa não como um fato isolado, mas como a primeira ação concreta de uma política externa americana muito mais agressiva. Quase como uma versão 2.0 da antiga doutrina Monroe, agora para o século XXI, sabe? E o recado para potências como China e Rússia foi bem direto, sem espaço para interpretação. Os Estados Unidos não iam mais tolerar a influência crescente deles no que consideram o seu quintal. De quebra, a operação também mandou um recado para o Irã. A mensagem era:
Olha, não confiem tanto assim nessas defesas aéreas que vocês compraram da Rússia. Aparentemente, os militares americanos estavam bem confiantes de que conseguiam passar por elas. E voltando à questão do petróleo, sim, é um fator importante, ninguém nega, mas a realidade é bem mais complicada. Para reerguer a indústria petrolífera venezuelana que está em frangalhos, não bastaria só a estabilidade. Seria preciso um investimento absurdo, estimado em 110 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Isso nos leva à última e talvez mais importante parte da nossa análise. Com o Maduro fora de cena, a Venezuela mergulhou num enorme vácuo de poder. O futuro ficou totalmente em aberto e os caminhos possíveis, bom, alguns deles são bem perigosos. O especialista no assunto desenhou 3 cenários possíveis. O melhor de todos seria a prisão do Maduro causar uma debandada na elite governista, o que levaria a uma transição negociada do poder para a oposição. Um segundo cenário seria gente do próprio governo venezuelano, que já estaria colaborando com os Estados Unidos, assumir o controle. E o pior cenário de todos, os apoiadores do regime que sobraram se dividem e começam uma guerra de guerrilha, jogando o país no caos. Então a pergunta que fica no ar é: quem manda na Venezuela agora? Porque enquanto Trump chegou a dizer que os Estados Unidos iam comandar o país, a vice do Maduro apareceu na TV se afirmando no poder. E, ao mesmo tempo, a oposição diz que o líder legítimo é outro, com base na eleição de 2024. É uma disputa de poder em aberto. No fim das contas, a captura de Maduro abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Levantou todo tipo de questão, legal, ética, geopolítica, e deixou o mundo inteiro com uma grande pergunta na cabeça. Qual é o preço real de uma intervenção tão drástica e sem precedentes como essa?